Agora apareceu. Agora foi. Beleza. Então, gente, em primeiro lugar, boa noite para vocês, é um prazer revê-los sempre, em função do contexto. É importante a gente estar conseguindo dar continuidade ao nosso planejamento. E na atividade remota de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento, em específico sobre planos nacionais, municipais e estaduais de educação, e distrital de educação. A ideia é a gente conversar tanto de um ponto de vista conceitual, como de um ponto de vista argumentativo. Então, a gente vai conversar sobre o Plano Nacional de Educação, de um ponto de vista conceitual, mas eu também vou trazer um argumento que, enfim, eu vou defender a partir da apresentação que eu vou projetar para vocês sobre o Plano Nacional de Educação dentro de um contexto aí de ampliação da participação no que diz respeito à planificação educacional. Assim, de tal modo que eu também, obviamente, vou acabar relacionando o plano educacional à gestão, a gestão educacional, uma vez que a gente está falando de coisas que se relacionam o tempo todo. Nesse sentido, na atividade de hoje, eu vou tratar o plano enquanto um instrumento de gestão, enquanto um lugar onde a gente consegue objetivar aspectos conceituais relativos à gestão, a gestão educacional. Então, para isso, eu preparei enfim, eu preparei uma apresentação, a partir dos materiais que eu já tinha guardados comigo, que eu já tinha preparado, estudado, enfim, coisas nesse sentido. Muito provavelmente a Ana vai lembrar em muitos aspectos, porque esse foi a aula, essa aula que eu pensei com algumas adequações para hoje, foi o ponto do concurso que a gente fez em 2016, e foi o ponto da prova didática, você deve lembrar. Então, o que eu fiz foi pensar essa discussão de uma forma um pouquinho mais atual, mas o grosso dela eu mantive, no sentido da gente verificar que de 2016 para cá, em que pese alguns avanços, e isso a gente consegue verificar nos ciclos de monitoramento do plano, estão disponíveis no site do MEC, PNE em Movimento. Inclusive, Ana, não sei se você já conseguiu acessar o terceiro ciclo. Você conseguiu? Oi, Bruno. Não, ainda não. Não, né? Eu li, foi um documento que o Todos pela Educação fez, com um registro, agora bem recente. É um documento bem amplo, assim, até com os dados já da Prova Brasil 2019 também. Uhum. E aí foi indo meta por meta. Mas Entendi. não, esse terceiro ciclo eu não consegui acessar ainda não. Não, é porque eu estou te perguntando isso porque já tem um tempo que eu estou tentando acessar e ele não está disponível na página do MEC. Ele não está disponível para baixar. Eu vou até dar uma olhada. Esse outro resultado você conseguiu na página do Movimento pela Educação ou no Observatório do PNE? Eu não me lembro, acho que eu estava fazendo, na verdade eu estava fazendo uma busca bibliográfica com uma mestranda minha, e aí a gente chegou numa citação a esse documento, e a gente foi, eu tenho ele aqui em PDF, depois posso disponibilizar. Tá. E a gente está conversando sobre isso, só para situar vocês, quer dizer, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele prevê o seu monitoramento, E, enfim, tem alguns órgãos, algumas instituições estão fazendo esse processo, Entre elas o Movimento Todos pela Educação, um movimento amplo, preenchido por diferentes segmentos da sociedade, mas enfim, isso não vem muito ao caso. Então, o que eu estava dizendo é que aquela atividade que eu tinha preparado lá em 2016, quer dizer, a estrutura dela ainda se mantém no que diz respeito aos dias de hoje. E mais do que isso, com algumas convicções que têm a ver com o argumento que eu vou defender e vou construir isso com vocês aqui.
Tá? Então, a gente vai discutir o plano de forma conceitual, a gente vai discutir a gestão de forma conceitual, e eu também não vou abrir mão de um argumento para trabalhar esse argumento com vocês, porque é a ideia que eu acho importante que saia consolidado da atividade de hoje. Tá? Então, eu vou projetar a apresentação, peço por gentileza que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me interrompam, tá? Eu não vou eu não vou conseguir ver a mãozinha, então, por gentileza, me interrompam, tá? Para que eu possa dar voz a vocês, tá? Mas aí eu vou pontuando, a gente vai conversando e falando sobre isso, beleza? Alguma dúvida, alguma questão? Alguém está com alguma dúvida, alguma coisa assim que queira falar? Tá tudo certo? Então, beleza, vamos em frente. Ô, Bruno, a Milena levantou a mão, não sei se foi sem querer, a Milena de Oliveira. Verdade, está aqui a mãozinha, só vi agora. Milena, tá por aí? Milena? Foi sem querer. Tá bom. Provavelmente deve ter sido. Eu vou projetar aqui, tá, gente? Todo mundo consegue ver? Tá carregando, sim. Sim, está carregando. Beleza. Já está disponível? Tá sim, Bruno. Beleza. Então, eu intitulei a atividade remota de hoje, Gestão e os Planos na Educação, Limites e Possibilidades, tá? Para a gente trabalhar um pouco essa ideia de balanço daquilo que tá ocorrendo, que está acontecendo, com algum nível argumentativo, mas também com delimitações conceituais que me parecem importantes, tá? A gente vai trabalhar esses dois conceitos aqui, um argumento aí que ao final a gente vai estabelecer no que diz respeito aos limites e às possibilidades do atual contexto, no que diz respeito à gestão da educação no país, do ponto de vista do uso de um plano, tá? Um plano nacional de educação que possui capilaridade. Então, o objetivo dessa atividade remota, de um ponto de vista geral, é analisar a relação entre os planos municipais, estaduais e nacional de educação e a gestão educacional, tá? No sentido da gente verificar que a gente está sempre falando de conceitos que se relacionam. De um ponto de vista específico, a ideia é analisar historicamente a gestão educacional brasileira, analisar historicamente o Plano Nacional de Educação e a função de capilaridade política que os planos estaduais e municipais possuem. Analisar os limites e as possibilidades dessa relação entre a gestão educacional e o PNE. Eu dou ênfase à historicidade, que isso tem muita relação com o meu modo de compreender os conceitos, né? Todos os conceitos, ao meu ver, possuem uma historicidade, eles se constroem historicamente, tá? Isso é um método de olhar acerca desses conceitos, tá? Então, em função disso, eu vou trabalhar com o argumento de que, historicamente, existem obstáculos econômicos, políticos, filosóficos, ideológicos e legais que impedem a gestão educacional no Estado capitalista brasileiro de propor uma política capaz de universalizar a escola pública. Tá? A gente estava conversando no início da atividade, eu e a Pamela, a respeito do retorno, né, das atividades presenciais nas escolas, né, e rapidamente a gente chegou à conclusão de que esse retorno ele tinha sido muito impulsionado pelas eleições, né? E aí, obviamente, a gente tem um demarcador político que impede uma planificação educacional mais consistente, né? Considerando que 2 semanas depois as coisas já estavam caminhando numa outra direção, tá? Então, eu vou trabalhar com esse argumento. Historicamente, existem obstáculos econômicos, políticos, e filosóficos, ideológicos e legais que impedem a gestão educacional do Estado capitalista brasileiro de propor uma política capaz de universalizar a escola pública. Eu estou falando sempre de capitalismo, tá? Eu não estou falando de outro modo de produção, porque é dentro desses marcos que a política educacional brasileira vai ser desenvolvida, né? Um exemplo recente disso é a política de contingenciamento
enfim, dos investimentos do governo que diz respeito aos direitos sociais, entre eles a educação. Isso é uma evidência que a gente está falando de um Estado capitalista, onde as relações econômicas se dão por meio ou através de modelos econômicos dessa natureza. Tá? Por outro lado, o PNE, o Plano Nacional de Educação, representou uma oportunidade histórica, pelo menos corrigirmos algumas problemáticas na gestão da política educacional brasileira que dizem respeito à sua capilaridade, por meio dos planos estaduais e municipais de educação. Né? Então, eu vou trabalhar com esses argumentos, né, de que historicamente existem obstáculos, mas que, em alguma medida, o PNL representou uma oportunidade importante, notadamente no que diz respeito à capilaridade da política educacional brasileira, ou seja, a forma como ela chega nos municípios, como ela chega nos estados e como ela chega no Distrito Federal. Né? Até aqui, tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida é só falar. Dito os argumentos, passemos aos aspectos históricos da gestão educacional brasileira. E aí eu vou pontuar alguns elementos que eu considero fundamentais, tá? Disso que eu estou chamando de aspectos históricos. A demanda pela construção de sistemas nacionais de ensino, que tinha o objetivo de erradicar o analfabetismo e massificar a instrução popular em diferentes países europeus, na América do Norte e até mesmo em países da América do Sul, data da segunda metade do século XIX. Né? Então, a gente está falando de um processo que é bem anterior àquilo que ocorreu no Brasil. Né? Notadamente porque o nosso país, tardiamente, resolveu os seus problemas no que diziam respeito ao modo de produção escravista. Né? Então, durante muito tempo, o Brasil estabeleceu conexões profundas entre o desenvolvimento do capitalismo com base no escravismo. E isso conferiu ao Estado brasileiro uma característica única, né? Considerando que nós fomos o único país, o último país no mundo a deixar de lado esse modo de produção, essa forma, esse regime, né, como as coisas eram organizadas do ponto de vista da economia brasileira. Tá? Então, aqui no Brasil, foi principalmente a partir da década de 30 que essas discussões e mecanismos que ampliavam o acesso à instrução popular via escola pública estiveram presentes, ainda assim com profundas desigualdades entre as regiões do país. Isso constituiu instituições escolares tardias, desiguais e, por consequência, uma estrutura igualmente desigual na gestão educacional brasileira. Então, a gente está falando de algo que me parece central, tá? Que tem a ver com o processo de conformação social brasileiro, tanto do ponto de vista da sua organização, como do ponto de vista do seu modelo econômico. E isso, obviamente, gerou um déficit histórico, né, que dificilmente a gente vai conseguir resolver. E quando eu falo dificilmente, porque a gente está falando de gerações e mais gerações cuja escola pública não conseguiu cumprir aquilo que deveria, que é gerar oportunidades, para que essas pessoas pudessem ter oportunidade. Então, a gente está falando de um quantitativo de brasileiros significativo que não tiveram oportunidade educacional gerada pela escola pública por uma série de razões, tá? Que envolvem esse desenvolvimento tardio da educação no país. Há que se considerar que, historicamente, do ponto de vista educacional, os nossos números, né, os nossos dados em relação a países vizinhos, como o Uruguai, a Argentina, o próprio Chile, são números deficitários. Tá? Isso é uma evidência desse déficit histórico, que até hoje, né, é uma marca profunda no desenvolvimento social brasileiro. Tá? Muito provavelmente, se a gente fizer um exercício, eu estou falando da gente, vamos todos nós, fizer um exercício de buscar nas nossas árvores genealógicas, a gente vai ver que a trajetória escolar das nossas famílias, né, é uma trajetória que evidencia esse déficit histórico. Né?
na minha família, eu fui o único, né, a estudar em uma universidade pública. Quer dizer, meu pai não tinha curso superior, minha mãe tinha, né, minha irmã fez curso superior na universidade particular, eu fui o único que acessei a universidade pública. Então, isso é uma evidência. As nossas famílias, né, elas são uma evidência desse déficit histórico, desse déficit de trajetória escolar. E, obviamente, que isso interfere na composição social da sociedade brasileira. Gente, só um minuto que o meu interfone está tocando, por gentileza. Eu já estava achando que era aqui em casa. Não, é aqui. Desculpa. Bom, a criança não vai poder atender, né? Então tem que ser ele mesmo. É verdade. Eu acho importante a gente ir pensando, né, nessa discussão que aproximam, né, os campos da gestão, principalmente da gestão educacional e da implementação de planos educacionais, né? Essa aproximação que o Bruno está propondo, que é fundamental para a gente entender a política educacional brasileira, né? A tentativa de pensar um plano nacional de educação, ela foi frustrada, né? Acho que ele vai chegar aí nesse ponto durante muito tempo por conta desse déficit histórico e desse descompromisso ou descontinuidade, né, com as políticas educacionais. Então, pensar, né, a aproximação do campo da gestão do sistema educacional ao sistema de implementação e de proposição de planos, né, para uma educação nacionalmente, é fundamental para a gente poder aproximar os campos que a gente propôs aproximar nesse seminário, né? É isso, assim, a Ana tem razão. Eu estava abrindo lá o interfone. Vocês conseguem me ouvir? Sim, né? Sim. Sim, Bruno. Sim. Tirado aqui. Então, mas é isso, a Ana tem toda a razão, é um pouco isso que a gente vai conversar hoje, que a gente está conversando nesse processo, tá? Papai tá dando aula, filha. Trouxe o cachorro? Tá bom, vai brincar com ele. Eu quis fazer surpresa. Tudo bom, gente. Vai lá, vai brincar com ele pra lá, filha. Então é isso, gente, vamos lá. Então, deu para entender o que diz respeito ao déficit histórico, tá legal, né? Vamos lá. Então, porque ainda falando sobre os aspectos históricos, né? Porque no Estado capitalista brasileiro, historicamente, a gestão educacional foi incapaz de universalizar a escola pública e cumprir a sua função histórica. Quer dizer, essa é uma pergunta, né, que eu coloco. E aí vem os aspectos, né, porque existem obstáculos importantes que, ao longo da história da educação brasileira, desobrigam legalmente o Estado da manutenção integral da instrução popular de escola pública. Saviani vai chamar isso de respeito costumais a esse papel histórico. Papel esse que pode ser evidenciado por uma série pode ser visto por uma série de evidências, né? Mais uma vez eu repito, o contingenciamento realizado ainda no governo Temer no que diz respeito ao acesso aos direitos sociais. Quer dizer, esse é um desrespeito costumais. Aquilo que diz respeito à planificação educacional, o Plano Nacional de Educação de 2001. Quer dizer, muito do que foi proposto não foi executado. Isso é mais uma evidência desse desrespeito costumais. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Os vetos, tanto no PNE, não o veto presidencial, no caso do PNE de 2014, mas o veto do presidente Fernando Henrique no PNE de 2001, que dizia respeito ao financiamento, ao percentual do PIB que seria investido. A mudança no PNE de 2014, no que diz respeito ao PIB, também. Enfim, tudo isso demonstra, né, esse desrespeito costumais, essa negação a cumprir esse papel histórico no que diz respeito ao desenvolvimento da educação. Tá? Porque existem obstáculos políticos, isto é, uma descontinuidade na gestão da política educacional. Isso pode ser tipificado nas seguidas mudanças constitucionais e, por consequência, na pletora de mudanças e reformas da legislação educacional que perpassam a nossa história. Né? É só a gente pegar um exemplo recente,
o quantitativo de mudanças que já ocorreram dos últimos governos para cá, no que diz respeito à educação, a reforma do ensino médio, por exemplo. Tá? São mudanças seguidas, né, que impedem a continuidade de processos, de dinâmicas que são fundamentais para o desenvolvimento da educação no país. Tá? E aí tudo acaba ocorrendo de forma muito interrompida. Bruno. Oba! Oi, é a Márcia falando. Eu queria perguntar a respeito desse slide 5, se você vai abordar, porque eu estudei um pouco do Saviani num grupo técnico, entre outros fatores, em aula com o Diógenes, a gente falou muito a respeito das questões que afetaram a educação no Brasil. Quero saber se você vai falar da influência da OCDE nas questões educacionais no país, né? O mascaramento dos dados para não ter investimento e piorar a gestão, e a venda da educação para o sistema privado. Esses 3 eixos, né? Saviani, entre outros teóricos, falam muito sobre esses aspectos. Para mim, eles têm muito link com esse slide que você está citando, que afetam diretamente, ainda mais recentemente, de 3 anos para cá, com as macroempresas dominando a educação pública através do privado. Só para saber se você vai contextualizar. Obrigada. Seu nome, perdão? Márcia. Márcia, desculpa, eu não te escutava. Márcia, olha, eu não vou falar especificamente da relação dos organismos internacionais com o governo brasileiro que diz respeito ao desenvolvimento da educação. Isso é uma outra aula, a gente teria que fazer uma outra atividade remota para conversar sobre isso. Eu já tratei dessa relação em um artigo recente que eu publiquei, no que diz respeito ao meu tema de estudo, né, educação integral em tempo integral. Tem alguns elementos a tratar disso, mas assim, não vou aprofundar. Obviamente que isso diz respeito aos obstáculos políticos, né, quer dizer, aquilo que diz respeito às relações políticas no âmbito do Estado brasileiro, que influenciam nessas mudanças, né, e reformas. A reforma do ensino médio, mais uma vez, é uma evidência disso. Né? A reforma do ensino médio foi uma reforma que foi bancada pelo Banco Mundial. Existem evidências disso, e é importante a gente deixar claro que muito daquilo que é desenvolvendo da política educacional brasileira tem relação com os organismos internacionais. Tá? O que eu estou tratando aqui é de aspectos históricos relativos à educação brasileira. Né? E aí, obviamente, eu não vou tratar desse elemento em específico de forma profunda. Tá? Vou apenas passar por ele como forma da gente introduzir essa discussão que diz respeito aos aspectos históricos da gestão, né? Aquilo que oblitera, né, o desenvolvimento da educação, em função de outras finalidades. Tá? Mas você tem toda a razão, Márcia. Tá? Essa relação é uma relação hoje muito, muito intensa mesmo. Tá? Vamos lá. Porque existem obstáculos filosóficos e ideológicos. O Saviani vai trabalhar com 4 obstáculos, né? Que é o obstáculo econômico, o obstáculo político, o obstáculo filosófico e ideológico e os obstáculos legais. Tá? Ou mentalidades pedagógicas, né? A tradicional, a liberal e a cientificista, que interferem no modelo da gestão educacional brasileira. Ora tendendo para a centralização da responsabilidade para com a educação no governo central, ora tendendo para a descentralização dessa responsabilidade nos estados e municípios. Né? O Saviani ele vai fazer uma analogia ao movimento, a ideia de pêndulo, né? que faz com que essa dinâmica ela se configure enquanto um obstáculo, né? No sentido de como a educação vai ser desenvolvida do nosso país. Acredito que se a gente for pensar do ponto de vista da atualidade, se encaixaria muito naquilo que a Márcia acabou de falar, no que diz respeito à influência dos organismos internacionais, notadamente no que diz respeito a essa mentalidade pedagógica liberal. Né? Hoje, o movimento empresarial brasileiro ele tem uma forte influência na educação, no desenvolvimento da educação pública brasileira. E não é à toa que isso acontece. Isso não só de um ponto de vista pedagógico, mas também de um ponto de vista econômico. Né? Já que a gente está falando de acesso a um fundo público extremamente lucrativo, né? Ao ponto dessas empresas trabalharem com diversas formas de privatização
da educação, desde a formulação de programas educacionais que vão incorporar, que vão ser incorporados à política educacional brasileira, né, passando pela produção de material acadêmico, de material escolar, livro didático, passando pela assessoria na formulação do próprio Plano Nacional de Educação, no que diz respeito aos planos estaduais, aos planos municipais, tá? Então, assim, se a gente fosse procurar entender essas mentalidades pedagógicas na atualidade, a gente veria uma interferência significativa dessa mentalidade liberal, que, em alguma medida, desconcentra do Estado, tira do Estado, né, desmobiliza o Estado. Na verdade, não desmobiliza o Estado porque ela é parte do Estado, mas, na verdade, compartilha com a sociedade política, por assim dizer, o desenvolvimento da educação no país. Tá? E isso é algo que precisa ser considerado, tendo em vista que a gente está falando de você aplicar mecanismos financeiros a um direito social. Tá? Isso é algo bastante complicado. Tá? Então, a gente fica sempre nesse pêndulo, né? Ora isso está mais concentrado na mão da sociedade política, ora menos concentrado na mão da sociedade política, com a sociedade civil com uma participação mais ativa nesse processo, tá? E também porque existem obstáculos legais, isto é, resistências normativas que historicamente impedem que a legislação educacional fixe o sistema educacional e não apenas a organização educacional. Né? Se vocês forem pegar na LDB, vai estar lá, né, a Organização da Educação Nacional, né, e aí a gente está sempre falando da ideia de que a Organização da Educação Nacional ela não é necessariamente a mesma coisa que o sistema educacional. Né? Quer dizer, existe uma diferença aí significativa, né, no sentido de que o sistema ele prevê mecanismos de desenvolvimento, de ação, de execução, né, responsabilidades, né, e aspectos relativos ao não cumprimento, diferente da ideia de organização, que apenas vai pontuando onde cada coisa vai ficar. Né? Isso também é um assunto que, enfim, a gente poderia conversar bastante. Então, Saviani afirma que existe uma relação histórica, né, de elisão, de supressão entre a lei geral da educação e a ideia de sistema. Isso não vem de agora, isso é histórico. Então, em todas as cartas constitucionais, essa discussão ela é suprimida. E ela é suprimida por uma série de razões, né, que dizem muito respeito a esse desenvolvimento desigual da educação no país, notadamente no que diz respeito à gestão. Tá? A educação ela se desenvolve de forma desigual e, obviamente, a gestão educacional ela também vai se desenvolver de forma desigual. Tá? Então, até aqui, gente, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Então, afinal, o que eu estou chamando de gestão educacional? Gestão educacional não é a mesma coisa que gestão escolar, ainda mais quando relacionado ao PNE e a sua capilaridade política em estados e municípios. Gestão educacional é um sinônimo de administração educacional e pode ser definido historicamente como uma prática do Estado capitalista brasileiro e seus diferentes órgãos e instituições educacionais, onde decisões são tomadas acerca da utilização racional de recursos para a realização de determinados fins que podem variar entre os educacionais, os econômicos e os assistenciais. Então, eu estou trabalhando com essa delimitação de gestão educacional. É uma delimitação que possui historicidade. Né? E justamente por possuir historicidade, ela vai variar entre as finalidades educacionais, econômicas e assistenciais. Então, por exemplo, volto à reforma do ensino médio novamente. Obviamente que a gente tem um déficit histórico também no que diz respeito aos dados do ensino médio brasileiro, uma evasão altíssima, uma qualidade questionável pelos indicadores educacionais no que diz respeito ao ensino médio, mas a gente não pode deixar de considerar que essa reforma do ensino médio ela segue uma agenda do seu ponto de vista da finalidade econômica, né, que tem a ver com o processo de reestruturação produtiva pelo qual o nosso país está passando. Né? Então, nesse sentido, o ensino médio ele precisaria se adequar a esse processo de reestruturação produtiva, que já está em curso há alguns anos. Tá? Reestruturação produtiva, eu estou me referindo a grosso modo, a formação de mão de obra. Tá?
qualificada e não qualificada. Qualificada para disputar o mercado de trabalho, para disputar os postos de trabalho, e não qualificada para formar o exército industrial de reserva. Tá? Então, quer dizer, é uma reforma educacional que possui uma finalidade econômica. E vejam, a gente está falando de uma reforma educacional que foi produzida no meio de um plano educacional em curso. Mais uma evidência aí das mudanças seguidas. Visando a utilização racional dos recursos, mesmo considerando a variação das finalidades, que os planos educacionais são constituídos em diferentes momentos da história. Tá? Vamos lá. Aspectos históricos do Plano Nacional de Educação. A primeira manifestação acerca de uma atividade sistemática, traduzida na figura de um plano, pode ser demarcada pela interferência do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. Provavelmente vocês, ao longo do curso, já devem ter ouvido falar bastante do manifesto, que, ao fazer um diagnóstico da educação no Brasil, identificou um empirismo dominante, em vez de planos políticos sociais, que funcionassem como instrumentos de introdução de uma racionalidade científica e solucionassem os problemas escolares. Tá? Então, a gente está falando de uma ação de base empírica, né, o que o manifesto vai chamar de empirismo dominante, para uma ação planificada, né, com base na racionalidade científica, com conceitos, né, delimitados pelo campo da administração. Okay? E isso, obviamente, tem relação com os aspectos históricos da gestão, já que notadamente a partir da década de 30 que a gente começa a pensar a gestão da educação no país de forma mais sistemática. Tá? Conforme a gente tinha visto no slide anterior. E aí, em função de todo um contexto, né, social e de desenvolvimento econômico do nosso país. No Estado Novo, o então ministro Gustavo Capanema condicionava a elaboração de um plano de educação à elaboração de uma lei geral de ensino, como forma de estabelecer as bases para as providências de governo e, assim, estabelecer a projeção política ideológica típica daquele contexto de exceção no campo da educação. Então, a partir do Estado Novo, a gente já tem também alguns elementos aí acerca de como a educação seria desenvolvida no nosso país. Estabelecimento de bases para que o governo pudesse atuar e desenvolver, assim, a sua perspectiva naquele contexto. A gente está falando da época do período do Estado Novo, que tinham características bastante particulares. A Lei Geral da Educação, 4.024, de 1961, refere-se ao plano de educação, no seu artigo 92, parágrafo 2, de forma associada aos fundos de financiamento do ensino primário, médio e superior. Para Saviani, aquele plano era um instrumento de viabilização da racionalidade distributiva dos recursos educacionais, no sentido de redistribuir mesmo, entre os diferentes entes federados. Tá? Mas, em alguma medida, também a gente já percebe uma reorientação, ainda muito pautada pelo que diz respeito ao financiamento, mas, em alguma medida, já com alguma ideia de plano, de planificação, da ação do governo. A partir de 64, com o golpe civil-militar, o planejamento da educação foi subordinado às demandas econômicas, oriundas da tecnocracia do Ministério do Planejamento. Os planos setoriais de educação e cultura são evidências dessa racionalidade tecnocrática, típica do período, em especial a partir da década de 70, quando é promulgada a Lei 5.692, de 1971, a segunda LDB, que não previa a construção do PNE. Então, estava tudo muito vinculado aos planos, o Ministério do Planejamento que organizava essa planificação, ainda muito em função do financiamento. Na transição democrática, a partir do final dos anos 80, o debate que predominava acerca da utilização racional dos recursos via Plano Nacional de Educação apontava para ampliação do acesso à educação em sintonia com os debates que ocorriam no âmbito internacional, tal como expresso na Declaração Mundial de Educação para Todos, em 1990. O Plano Decenal de Educação para Todos, que
tinha o objetivo de empreender esforços entre os entes federados, mesmo que tímidos, para a erradicação do analfabetismo e a universalização do acesso ao ensino fundamental, é uma evidência dessa sintonia. Nesse momento, notadamente em função do desenvolvimento de uma agenda internacional para a educação, a gente começa a perceber uma maior adesão, não que ela não ocorresse antes, ela ocorria, mas a gente começa a perceber uma maior adesão brasileira no que diz respeito ao desenvolvimento da educação. Então, o Plano Decenal de Educação para Todos, ele era muito claro no que dizia respeito à universalização do acesso ao ensino fundamental, algo que começou a ser desenvolvido no nosso país a partir dos anos 90, e os dados de hoje já demonstram que a gente praticamente bateu a universalização de acesso ao ensino fundamental, no que diz respeito às matrículas. Tá? Então, é uma evidência dessa sintonia. Então, veja que a gente está falando sempre de um movimento de planificação, ora mais voltado para o financiamento, para a finalidade econômica, ora mais voltado para uma finalidade educacional, mas a gente está sempre vendo esse movimento. Tá? Ele é histórico. Né? A ideia de planificação ela atravessa a história da educação brasileira, notadamente a partir de 1930. Né? Mas, afinal, o que é o Plano Nacional de Educação? Eu vou trabalhar com a seguinte delimitação, que é uma ação sistematizada do Estado brasileiro no campo da educação, traduzida em diretrizes, metas, estratégias e mecanismos de avaliação. E essa ação varia, né, ao longo da história, justamente porque depende, principalmente, das condições políticas e econômicas de cada contexto. Tal ação pode ter a direção de um Sistema Nacional de Educação que articule os entes federados na oferta do direito à educação ou não. Essa definição comporta os diferentes planos que, historicamente, foram sendo desenvolvidos pelo Estado brasileiro, por prever a variação entre as dimensões que compõem a ação sistematizada. Todavia, optamos por enfatizar as duas ações mais recentes, porque elas são frutos da mesma legislação educacional, a Constituição Federal e a atual LDB, ao que tudo indica um fato atípico na história da educação brasileira, conforme a gente pode ver no que diz respeito aos aspectos históricos, tanto da planificação como da gestão educacional. Então, do ponto de vista da análise, para defender o argumento, eu vou trabalhar com esses dois planos. O plano de 2001 até 2011 e o plano de 2014 e de 2024, para a gente verificar aí, que diz respeito à capilaridade desse plano, a forma como ele adentra no âmbito da democracia brasileira, no sentido de fazer com que os entes federados, estaduais, e municipais e distrital também desenvolvessem planificações educacionais. Tá? A gente está falando de uma mesma legislação. Tá? Isso é algo que, considerando, né, o nosso país e essas seguidas mudanças, né, é algo que precisa ser ressaltado. Em que pese tanto a Constituição Federal como a LDB já terem sofrido diversas alterações ao longo da sua existência. Tá? Até aqui, gente, tudo bem? Ficou claro essas duas delimitações, o que é um plano nacional de educação, o que é a gestão educacional, como elas se relacionam, tá ok? Tudo beleza? Vamos adiante. Alguém quer falar alguma coisa? Tinha uma mãozinha aqui levantada. Não. Vamos lá. Então, quais são os marcos legais do Plano Nacional de Educação na Constituição Federal? Notadamente, o que diz respeito ao artigo 14. Antes, ele era considerado, antes da redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009, ele era considerado da seguinte forma: a lei estabelecerá um Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações de poder público que conduzam quer dizer, nesse marco legal teve uma modificação, né? E aí essa modificação ela é radical, né? Ao sentido de estabelecer de forma mais específica. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração
e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, que conduzam à erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Isso incluído pela mesma emenda constitucional número 59, o que me parece ser um avanço, do ponto de vista daquilo que estava previsto na Constituição Federal. Chama a atenção o que diz respeito ao reconhecimento do déficit histórico. Em alguma medida, o Estado brasileiro ele reconhece, né, as suas marcas, ao estabelecer essas ações, né, integradas do poder público, das diferentes esferas federativas, como forma de conduzir a educação no país. Reconhecer que o analfabetismo é uma marca, que um número significativo de brasileiros ainda hoje não tem a oportunidade de se alfabetizar, o que algo em outros países já aconteceu há alguns anos atrás. A gente está falando de universalizar o atendimento da escola, a gente está falando de qualidade no ensino, a gente está falando de formação para o trabalho adequada, ou seja, formação de pessoas... Formação mesmo, né? A Constituição brasileira era clara quando fala da formação, com os objetivos da educação, de respeito à cidadania, e a formação para o trabalho, né? Enfim, então, todo esse processo, né, que diz respeito aos marcos legais do PNE, trabalha um pouco nessa direção, de reconhecer esse déficit histórico da educação brasileira. Tá? Ele também está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando ela diz no artigo 9 que a União incumber-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com estados, o Distrito Federal e os municípios. É instituída a década da educação, no artigo 87, a iniciar-se 1 ano a partir da publicação desta lei. E também vai falar de respeito à União, no prazo de 1 ano a partir da publicação desta lei, caminhará ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas dos 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. E a gente está falando isso a partir de 1996, que deu origem ao Plano Nacional de Educação de 2001. Tá? Análise com base nos marcos legais. Já que a gente vai tratar, só para retomar, essa comparação entre os planos nacionais de educação, entre esses documentos, a partir dos seguintes critérios: marcos legais, propostas de tramitação dos 2 poderes, capilaridade, avaliação e monitoramento. A gente vai trabalhar em cima desses 5 critérios. Tá? Então, análise com base nos marcos legais. Verificamos que existe uma diferenciação textual significativa na Constituição Federal de 88 naquilo que diz respeito à previsão do PNE. Tal diferença se deve à emenda constitucional número 59 de 2009, que melhor qualificou o papel do PNE ao estabelecer sua duração decenal. No texto anterior, o plano era plurianual. E aperfeiçoou seu objetivo: articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas nas diferentes esferas federativas. No âmbito da lei da LDB, não houveram mudanças acerca do PNE, até porque elas já haviam sido previstas em legislação superior, no caso da Constituição Federal. Então, do ponto de vista da análise desses marcos legais, a gente pode trabalhar com essas ideias, que diz respeito à Constituição Federal e que diz respeito à Lei de Diretrizes e Bases. E diz respeito às propostas, ao critério de propostas de PNE. Os debates acerca do PNE 2001 2011 foram polarizados. De um lado, a proposta da sociedade brasileira, organizada em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que tinha o objetivo de organizar a educação nacional a partir do Sistema Nacional de Educação, da gestão democrática e do financiamento,
apresentar diretrizes e metas para os níveis e modalidades da educação e apresentar diretrizes e metas para a formação de profissionais da educação. Do outro lado, a proposta do governo federal, amparada também em alguma organização no âmbito da sociedade civil, reforçava a política educacional do MEC, com base na proposição de organismos internacionais sobre a educação, que tinha como objetivo a contenção dos gastos públicos com a educação, a transferência de responsabilidade, especialmente de investimentos e manutenção do ensino para os estados, municípios, iniciativa privada e associações filantrópicas, ficando a União com as atribuições de controle, avaliação, direção e, eventualmente, apoio técnico e financeiro de caráter subsidiário e complementar, além de criar um sistema nacional de avaliação. A gente está falando de um contexto de reformas do Estado brasileiro, inclusive de reformas administrativas, que começaram a pautar a ideia de gestão pública, né, de uma nova gestão pública, ou de uma nova administração pública no que diz respeito ao acesso aos direitos sociais. Notadamente ao papel que o Estado, a sociedade política, exerceria nesse contexto de gerência das atividades, né, de gerência de que diz respeito a essas atividades específicas de Estado, tá? Deixando aspectos que dizem respeito à execução, tanto vinculado a entes federados, como a iniciativa privada e as associações filantrópicas. Vale ressaltar que, a partir desse contexto, que o número de organizações da sociedade civil sem interesses lucrativos, sem fins lucrativos, cresce exponencialmente no nosso país, né? Vale ressaltar também que é nesse contexto que a iniciativa privada começa a atuar de forma cada vez mais intensa no âmbito da educação brasileira, tanto no que diz respeito à formulação, como no que diz respeito à execução da educação. Essas são as reformas do Estado na década de 90, do Estado brasileiro, que permitem toda essa movimentação, notadamente no que diz respeito ao papel da sociedade política em relação à sociedade civil, aí conformando o Estado brasileiro. Ainda sobre as propostas do PNE, no que diz respeito ao PNE de 2014 e 2024. As discussões elas tiveram alguma capilaridade, elas foram menos polarizadas e tiveram alguma capilaridade. As discussões, as propostas, no caso do PNE, é fruto de debates ocorridos em virtude da Conferência Nacional de Educação, a CONAE, realizada em 2010, antes da promulgação do plano, e da CONAE, realizada em 2014, após a promulgação do plano, aí já com alguns problemas. Essas CONAEs, essas conferências, foram precedidas de etapas municipais, intermunicipais e estaduais, seguindo o princípio do Pacto Federativo, a cooperação entre os entes federados, apesar disto, ainda não possuir um marco regulatório conforme prevê a legislação brasileira. Tá? O Pacto Federativo ainda não está regulamentado no nosso país. Isso aí seria um outro assunto para a gente tratar, no que diz respeito à administração pública e a interferência disso no campo educacional. Tá? Tem muitas referências aí tratando desse assunto já, referências bibliográficas. Tá? Então, quer dizer, em que pese essa maior capilaridade, o PNE foi concebido com o objetivo de interferir qualitativamente no âmbito da educação e assim contribuir para o enfrentamento e superação das desigualdades educacionais. Todavia, o fato do financiamento previsto para a execução do PNE não ter aumentado de imediato o percentual do PIB interfere negativamente nos seus objetivos. Tá? Vejam que lá no início a gente estava falando do desrespeito costumais, é um pouco disso que a gente está falando. Isso é uma evidência desse desrespeito costumais ao papel histórico que o Estado brasileiro precisa desempenhar. E aí não adianta, não se desenvolve o campo da educação no país, não se desenvolve a política educacional brasileira se a gente não aumentar o percentual do PIB. E não só isso, né? Melhor gerir também no que diz respeito, e aí o Pacto Federativo é fundamental nesse processo, aquilo que é investido, né, em educação. Análise com base nas propostas do PNE. Verificamos que a polarização existente entre as propostas para o PNE de 2001 e 2011 demarcou todo aquele processo, diferente daquilo que ocorreu em relação às propostas do PNE 2014 e 2024, na medida em que os seus espaços decisórios foram ampliados em virtude da realização das duas conferências e das duas etapas de preparação.
algo que conferiu capilaridade e, a algum nível, democratizou o acesso às discussões sobre a política educacional. Isso é evidente, notadamente para quem já está mais vinculado às discussões no campo da educação, há alguns anos, né, a gente é nítida essa diferença no que diz respeito à produção dos dois PNEs, né, e o envolvimento, a capilaridade que o PNE de 2014 e 2024, em função das conferências, permitiu. Quer dizer, o debate sobre a política educacional chegou nos municípios, o debate sobre a política educacional chegou nos estados, chegou no Distrito Federal. Quer dizer, professores eram delegados para participar desses espaços, dessas conferências. Né? Teses eram apresentadas, discutidas, debatidas, notadamente na CONAI de 2010, né? Que foi, ao meu ver, um momento histórico na educação brasileira. Tá? Então, em que pese as medidas de contingenciamento também estarem presentes nesse PNE. Considerando o critério de tramitação dos dois poderes, no âmbito do Legislativo, a tramitação do PNE 2001-2011 foi sui generis, na medida em que anexava à proposta da sociedade brasileira a proposta do governo FHC. Tal movimento fez surgir um substitutivo, que na época foi chamado de relatório Marquesan, deputado, ao texto original, que contou com o apoio da maioria dos congressistas e senadores, caracterizado como escrito teratológico, né? Uma espécie de Frankenstein, né? Que simulava o diálogo entre o diagnóstico nada positivo da educação brasileira e as diretrizes do governo FHC nos objetivos e metas. Simulava porque não era específico. Simulava porque não estabelecia mecanismos, né, de execução. Em que pese tal processo, ainda assim, no âmbito do Executivo, houveram vetos que incidiram, em especial, no financiamento previsto pelo PNE, ressaltando com isso a política já destacada de contenção dos gastos com a educação, conforme previa a política econômica daquele governo. No âmbito do Legislativo, a tramitação do projeto de lei que deu origem ao PNE 2014 e 2024 seguiu o rito processual, adequado às duas casas, Congresso e Senado, retorna para o Congresso. No entanto, houve um substitutivo ao projeto de lei oriundo da Câmara de Deputados, proposto pelos senadores da República, que alterava a meta 20 do PNE, que previa 10% do PIB para o financiamento público da educação pública. Tal substitutivo não foi adotado em sua totalidade, mas ainda assim se trata de um PNE insuficiente diante dos passos que são necessários para chegarmos a uma educação capaz de atender, com o mesmo padrão de qualidade, as necessidades educacionais de toda a população brasileira. Tá? Não é à toa que isso aconteceu, não foi à toa que isso aconteceu. Tá? No âmbito do Executivo, em função da adequação do projeto de lei às demandas do governo Dilma naquele contexto, não houve nenhum veto e o PNE foi aprovado na íntegra. Análise dessa tramitação dos poderes. O fato da tramitação do PNE 2001-2011 no Legislativo ter sido mais problemática do que a tramitação do PNE 2014 e 2024 não descaracteriza a ideia de que ambos os processos foram demarcados por disputas no interior das duas casas legislativas, notadamente no que diz respeito ao seu financiamento. Por outro lado, os vetos do Executivo ao projeto de lei que originou o PNE, quando comparado à aprovação integral no Executivo do projeto de lei que originou o outro PNE, demonstram que as disputas em torno dessa legislação foram muito mais intensas no primeiro PNE. Notadamente porque a sociedade civil brasileira, né, naquele contexto de governo FHC, estava organizada em torno do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. E foi um movimento importantíssimo no âmbito da educação brasileira, que pautava, né, o desenvolvimento da educação naquele contexto, de muito enfrentamento com o governo FHC. Nos anos de 2014, no PNE de 2014, a correlação de forças na política era diferente. Tá? Notadamente porque o PT, que engrossava as fileiras do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, um dos seus... Tá bom, deixa eu continuar. Notadamente porque um dos idealizadores do Fórum... Deixa eu continuar. Notadamente porque um dos
idealizadores do fórum, né, à época, o Florestan Fernandes, à época deputado federal, quer dizer, integrante do Partido dos Trabalhadores, foi figura fundamental, não só ele, assim como outros, foi figura fundamental nesse processo de composição da correlação de forças no que dizia respeito ao governo FHC. Né? Era uma correlação de forças mais bem definida. Por isso, a comparação mostra que as disputas foram mais intensas no que diz respeito àquele PNE. Tá? Não que ela não tenha ocorrido também no PNE de 2014. E no que diz respeito à capilaridade dos planos, a Lei 10.172 de 2001, o PNE de 2001, previa no artigo 2 que os estados, o Distrito Federal e os municípios deveriam elaborar, com base no PNE, os seus próprios planos decenais de educação, como forma de dar suporte às metas constantes do Plano Nacional de Educação e dos respectivos planos decenais. Artigo 5º. Atendendo assim às previsões contidas na LDB sobre a incumbência dos entes federados em elaborar os seus respectivos planos educacionais. De acordo com os dados contidos na literatura, 3 anos e meio após o fim da vigência do PNE de 2001 e 2011, 46% dos estados brasileiros possuíam seus planos decenais, demarcados por uma série de problemas, e 60% dos municípios possuíam seus respectivos planos. Isso é uma evidência da capilaridade daquele plano. O artigo 8 da Lei 13.005 de 2014, o PNE, previa que os estados, municípios e o Distrito Federal deveriam elaborar os seus planos educacionais ou adequá-los ao PNE vigente. O parágrafo 1 desse artigo ainda previa a articulação entre políticas educacionais e as demandas e as demais políticas sociais, particularmente as culturais. O atendimento de demandas educacionais específicas da população do campo, indígena e quilombola, o atendimento das demandas da educação especial e a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. E o parágrafo 2 previa a ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil na elaboração dos planos. Tal mecanismo atendia as previsões contidas na LDB sobre a incumbência de estados e municípios em elaborar seus respectivos planos educacionais, assim como o plano anterior. Dados contidos na literatura daquela época, acerca do monitoramento dessa previsão legal do PNE, demonstravam que 22 estados e 5.506 municípios já estavam com seus planos sancionados. Hoje esses números são maiores. Tá? Análise da capilaridade dos dois PNEs. Ambos os planos previam a elaboração de planos intranacionais por parte dos entes federados, uma vez que isso reforçava a ideia de articulação. No entanto, os dados apresentados demonstram que o PNE está sendo muito mais efetivo nessa previsão do que foi o PNE 2001 e 2021. Isso se deve, sem dúvida alguma, ao esforço do governo federal, à época de elaboração do PNE 2014 e 2024, em viabilizar o efeito capilar desse plano, na medida em que ele, diferente do primeiro, articulava a ideia de um sistema nacional de educação. Para tanto, uma rede de assistência técnica foi criada pelo MEC para cumprir uma função suplementar na elaboração e adequação dos planos municipais e estaduais de educação. Ainda assim, foi significativo os entes federados que recorreram à iniciativa privada, à assessoria da iniciativa para a elaboração dos planos, tá, gente? Significativo. No que diz respeito à avaliação e monitoramento, nosso quinto critério comparativo. O PNE previa que apenas, 2001, 2011, previa que apenas o Poder Legislativo, por meio de suas comissões setoriais, acompanhasse a execução do plano. O PNE 2014 e 2024 previa o seu monitoramento contínuo e avaliações periódicas, conforme o artigo 5º, sob responsabilidade do MEC, comissões de educação, do Legislativo, CNE e Fórum Nacional de Educação. Além disso, o parágrafo 2 do mesmo artigo 5º previa a publicação bienal de estudos sobre o PNE via INEP, algo que acontece. Né? São os ciclos de monitoramento do PNE. Já foi publicado o primeiro, o segundo, o terceiro já está anunciado no site do MEC, mas até agora não está disponível no site do MEC. E lá a gente tem todos os números relativos ao desenvolvimento do PNE. Tá?
Previa ainda competências a essas instâncias no que tange a divulgação desse monitoramento da avaliação, a proposição de políticas que assegurassem a execução das estratégias propostas pelas metas e a proposição da revisão percentual de investimento público em educação. Isso tudo previsto em lei, algo que nos dias atuais tem sido reconsiderado em função do contexto da política. Análise da avaliação e do monitoramento nos planos. Verificamos no PNE 2014-24 uma preocupação latente com o monitoramento e a avaliação, algo que não foi aprofundado no PNE 2001-2021. As próprias instâncias responsáveis por esse processo de monitoramento e avaliação, bem como as suas competências, são previstas no PNE 2014-24, mecanismo esse que não consta com profundidade no PNE 2001-2021, que apenas resvala na instância competente para tal. Ele vai falar lá sobre o MEC, as comissões, né, específicas do Legislativo. Limites e possibilidades na gestão educacional com base no PNE. Ao definirmos a gestão educacional enquanto uma prática do Estado capitalista brasileiro no âmbito da educação, que envolve a utilização racional de recursos com vista ao cumprimento de objetivos determinados, sugerimos uma relação que varia historicamente com o Plano Nacional de Educação. Isto é, com as diretrizes, metas, estratégias e mecanismos de monitoramento e avaliação típicos da gestão educacional. É possível afirmarmos, nesse caso, que historicamente não houve gestão sem um plano educacional. O que variou foi apenas a intensidade desse plano e a sua capacidade de execução. Vale ressaltar que a gente tem um órgão específico no nosso país, o INEP, foi criado pelo Anísio Teixeira ainda na década de 50, que cumpre uma função de monitoramento, de produção de dados fundamental para o desenvolvimento da gestão educacional brasileira. A gente está falando de um órgão competente para esse monitoramento, para o desenvolvimento desse monitoramento, para que assim as avaliações possam ser feitas e o desenvolvimento da educação executado. Tá? A gente está falando de uma dinâmica que é sistemática. Né? Então, quer dizer, umas 2 semanas atrás eu estava conversando com um técnico responsável do INEP e a gente estava conversando um pouco sobre isso. Assim, quer dizer, os dados estão colocados. Né? O problema hoje no Brasil não são os dados, pelo contrário. Né? A gente tem dados suficientes para afirmar o que precisa ser feito no campo da educação brasileira. Tá? Esses dados são gerados frequentemente. Também verificamos que a capilaridade política do PNE de 2014-24 foi superior em relação ao PNE 2001-2011. E isso é uma expressão política que traduz a vontade de disseminar as discussões acerca da política educacional, típica do período em que tal PNE esteve em debate, o PNE de 2014-2024. A disposição do governo, à época, em debater via Conferência Nacional de Educação, oferecer assessoria técnica suplementar à elaboração e adequação, favorecer a ampliação do número de planos educacionais nos estados, Distrito Federal e municípios, é uma evidência dessa vontade política na gestão educacional brasileira. Os mecanismos voltados para a avaliação e monitoramento do PNE, 2014-2024, também evidenciam preocupação com o fato de que o plano de 2001-2011 fez-se inócuo na realidade brasileira e que o atual PNE precisa superar essa característica, tendo o impacto dele no campo educacional brasileiro, tendo o impacto que se espera dele no campo educacional brasileiro e que pese os seus problemas relativos ao financiamento. Vale destacar, todavia, que mesmo diante dessas medidas expostas que favoreceram esse plano como articulador do Sistema Nacional de Educação, algo que diferencia e qualifica a gestão educacional em torno do PNE 2014-2024 em relação ao PNE 2001-2011, então vale destacar que as injunções políticas administrativas locais, porventura, ainda podem dificultar a colaboração entre os entes federados para a sua execução, notadamente no que diz respeito às divergências de fundo político, tá? E a própria desigualdade da gestão educacional no Brasil, no que diz respeito aos recursos, desenvolvimento de técnicos, coisas nesse sentido. Tá?
Os limites apontados por Souza e Menezes em estudos sobre a elaboração dos planos estaduais de educação durante a vigência do PNE 2001-2011 demonstram que o efeito capilar da gestão educacional não é um processo simples e que esbarra em problemas de ordem técnica e política, como eu estava dizendo anteriormente. A previsão de planos estaduais e municipais, por si só, não garante que estes sejam formulados e executados com algum nível de qualidade. Ademais, para a gente finalizar, os estudos com foco nos planos municipais de educação normalmente investem na descrição dos seus processos de implantação, destacando, ora, o distanciamento entre os objetivos, metas e sua execução, ora, a dimensão da participação política na gestão da educação local. E isso reforça a tese de que o efeito capilar via plano educacional, como mecanismo de gestão, é um processo que depende de múltiplas variáveis. Por fim, os mecanismos previstos, no entanto, no atual PNE, preocupados com esse efeito capilar, que se pretende articulador, caso sejam executados continuamente, podem contribuir com uma gestão educacional onde predomine a finalidade educacional e não outras finalidades. E aí eu deixo uma pergunta para a gente conversar. Será que, mais uma vez, a gente perdeu essa oportunidade, né, em alguma medida, enfrentar o déficit histórico que diz respeito à educação brasileira, à administração da educação brasileira? Enfim, isso é para a gente conversar. E aí, enfim, em seguida eu coloco as referências, depois eu posso disponibilizar os slides para vocês, tá? Sem problema algum. Eu disponibilizo no Classroom para vocês, tá? E agora a gente tem que conversar um pouquinho. A gente tem 30 minutos aproximadamente para a gente conversar. Beleza? E aí, gente? Vamos lá, fiquem à vontade. Quem começa? Alô, vocês me escutam? Todo mundo me escuta? Tá todo mundo te ouvindo bem, Bruno, acho que todo mundo tímido, mas ali no chat estava rolando uma discussão interessante. Então, vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho, é importante essa participação de vocês, como a Ana colocou na mensagem disponibilizada por nós, professores, hoje no Classroom, hoje ou ontem, né, a respeito da avaliação, esse momento é fundamental, né, de interação, mesmo que seja por meio de atividade remota. Fundamental que vocês aí exerçam essa competência que diz respeito ao diálogo. Então, eu queria ouvi-los sobre isso que a gente acabou de conversar. Bom, já que eu escrevi, vou ter que assumir publicamente, né? Boa, para mim, eu participo de um grupo de pesquisa que necessita de dados confiáveis, né? E a gente enfrenta hoje um mascaramento dos dados, porque mesmo que você diga que os dados do INEP, entre outros, estejam sendo postos, né? Nós não temos certeza se eles são confiáveis, porque existe um mascaramento. Quando se fala de estatística, a gente sabe que você escreve bom, eu trabalhei na área administrativa de outro tipo de segmento, e quando a gente quer mostrar uma coisa, a gente coloca lá o inverso, para que as pessoas que não entendem, que são leigas, elas possam ler aquilo ali de uma outra maneira. Então, causa muita inquietação quando a gente sabe que o funcionário, como ficou aí notadamente conhecido pelas mídias, né, pela TV, o funcionário é ameaçado para colocar só aquilo que interessa à atual gestão do país. Vou colocar o nome assim para não falar outra coisa. E a gente não sabe se realmente esses dados são confiáveis ou não. Porque se você pega os dados de testes internacionais, testes nacionais, pega dados da Casa Fluminense, pega dados de diversos locais, e você confronta esses dados, você vê ali que a educação não vai nada bem, e a gente continua fingindo que está tudo bem. O motivo são vários, né? Desde de sucateamento da própria educação até má gestão, que a gente sabe que ocorre, além de questões sociais, que a gente não pode atribuir à sociedade, né,
como um todo, só essa parcela de responsabilidade. Mas no campo do planejamento educacional, queria que você trouxesse para a gente aí, em cima do seu argumento, o que você pensa sobre, você falou muito do FHC, na época quem era o ministro era o Paulo Renato Souza, que era um economista, atendia os interesses, né, de outro segmento. Você citou o Florestan, que um professor, durante uma aula, né, que, aliás, eu sou aluna do presencial, não sou do remoto. O presencial é mais divertido para a gente quebrar o pau e conversar e saber desses pormenores que só no presencial a gente consegue. E aí ele trouxe um tema importante, em que o Florestan e o Darcy, que até então eram muitíssimo amigos, romperam a amizade por conta disso que você trouxe hoje. O Florestan discordou do Darcy, que teve que o Darcy abriu mão de várias coisas em detrimento de política. E isso continua afetando a gente, os interesses privados em detrimento do público, né? Então, queria que você trouxesse a sua impressão aí sobre o INEP, sobre a questão de planejamento educacional, se a gente consegue ter algum horizonte real, ou se a gente tem que esperar aí pelo menos mais uns 10 anos para a gente conseguir pensar em alguma coisa, porque eu não vejo a curto prazo que eu digo seriam para a educação, né, 5 anos, já que a gente já leva quase 10 discutindo para ter uma mudança, né? Como é que você enxerga, a partir da sua pesquisa, essas questões aí de dados e planejamento? É isso. Beleza, Márcia. Enfim, eu vou falando, se alguém quiser falar depois, é só me interromper, tá? Até mesmo você, Márcia. Assim. A Lei Geral da Educação, a LDB, ela me parece um marco fundamental, em que pese a correlação de forças que estava colocada no seu contexto de promulgação e tudo o que aconteceu naquele processo. Tem um livro do Saviani, né, a nova LDB, que vai detalhar bem todo esse processo. O Saviani vai fazer um trabalho documental muito intenso para fazer esse detalhamento de como ocorreu o processo e as disputas políticas em torno da LDB. Mas, assim, obviamente que a gente está falando de disputa política, né? A gente não está falando de conversa de botequim. Está falando de algo que interfere no desenvolvimento da sociedade brasileira, né? E aí, obviamente, que Florestan, pelo lugar que ele ocupava, e o próprio Darcy, pelo lugar que ele ocupava, eles tiveram enfrentamentos a respeito, no que diz respeito ao desenvolvimento da educação. Os processos de discussão relativos à LDB, eles datam final da década de 80. Quer dizer, ali naquele contexto, final da década de 80, início dos anos 90, esses debates já estavam colocados. E a gente só foi conseguir promulgar a LDB em 1996. Né? Até então, a gente operava com uma Lei Geral da Educação que remontava à década de 70. Algo que, obviamente, precisa ser considerado. Né? A gente está falando de uma disputa em torno da Lei Geral da Educação. A gente não está falando de pouca coisa. Tá? E aí, isso vai traduzir as disputas que estão colocadas no cenário político brasileiro. Né? O que diz respeito ao INEP, assim, eu particularmente confio nos dados que o INEP produz. Acho que existem técnicos, pessoas que trabalham desenvolvendo dados, gerando dados no INEP que são confiáveis, né? Os próprios dados relativos ao monitoramento do PNE, em alguma medida, revelam isso, né? Já que eles, ao meu ver, não mascaram absolutamente nada. Pelo contrário, eles demonstram onde a gente avançou até agora, onde a gente não avançou. Tá? Acho que é consenso, né, de que o que diz respeito ao percentual do PIB que é investido na educação precisa ser desenvolvido. Precisa de um incremento. Acho que isso é um consenso no que diz respeito às análises que são feitas. Tá? Acho que sim, Márcia, eles são confiáveis, os dados são confiáveis, e é possível a gente entender muito da educação brasileira por esses dados. Se você for possível, entre no site do MEC e PNE em Movimento, né, e dê uma olhada no relatório do segundo ciclo, que é o que está publicado até agora,
que ali você já vai ter uma noção disso que eu estou falando. Os dados vão ser muito claros. Isso, obviamente, não tem relação, quer dizer, direta, né, com dados que são produzidos por organismos internacionais, com avaliações em larga escala. A gente não está falando disso, a gente está falando do monitoramento do PNE, e daquilo que precisa ser desenvolvido e não vai ser. E aí, sim, eu acho que a gente perdeu a oportunidade histórica. Mais uma vez, em função dos obstáculos políticos, né, em função dos obstáculos econômicos, em função dos obstáculos legais, em função das mentalidades pedagógicas, mais uma vez a gente perdeu a oportunidade de um ponto de vista da gestão, executar um Plano Nacional de Educação. Me parece que sim. Me parece que a gente perdeu essa oportunidade. Em função de tudo aquilo que está publicado pelo INEP. Acho que a gente vai bater 2024 e, muito provavelmente, a maior parte das metas não vão ser alcançadas. A maior parte delas. Isso é extremamente problemático, né? Porque a gente está falando de mais 10 anos, onde a gente elaborou um plano nacional de educação, que teve capilaridade, conforme a gente viu, em relação ao plano anterior, mas que não avançou na sua execução. Se a gente for pegar, quer dizer, do ponto de vista do Plano Nacional de Educação, monitoramento do Plano Nacional de Educação de 2001, a gente tem muito poucos dados. Mas se a gente for pegar e fazer uma comparação com os dados que existem, a gente vai ver que a gente não avançou. A gente pouco avançou, melhor dizendo. Que a gente fica muito refém ainda de iniciativas isoladas, né, de experiências, né, de sucesso no que diz respeito a algumas metas. No próprio site do PNE em Movimento tem um caderno relatando experiências no que envolve no que diz respeito à gestão. A gestão desse Plano Nacional de Educação e sua capilaridade. São, assim, experiências de sucesso, experiências bacanas, legais, né, que em alguma medida impactam, né, tem um impacto nas metas do PNE, só que a gente está falando de algo que não é a regra, a gente está falando de exceção, a gente não está falando de uma tendência. E isso me dá todos os elementos para a gente entender que, mais uma vez, do ponto de vista da gestão educacional no Brasil, a gente perdeu a oportunidade de executar um Plano Nacional de Educação, que, com todos os seus problemas, ainda era um plano que tinha sido construído de forma democrática em função das conferências. Então, assim, o que eu tenho para dizer é isso, assim, no que diz respeito à sua pergunta. Mas, assim, o que eu posso sugerir é que você reveja um pouco o seu entendimento no que diz respeito ao mascaramento dos dados, no que diz respeito ao INEP. Me parece que os dados são confiáveis, sim. Tá? Entendi, mas de qualquer maneira não me referia aos funcionários em si, mas sim à intencionalidade do governo atual, né? Não, quanto a isso a gente concorda. Porque infelizmente, mesmo que você coloque lá que você está alcançando determinadas metas, se você traz um dado, mas não traz outro correlato para você fazer um comparativo, você não consegue chegar a uma conclusão óbvia. Sim. Você pode dizer que estudantes do 9º ano estão se saindo bem em X coisas, mas você não diz por que ele está se saindo bem ou deixou de sair bem, enfim. Acredito eu que não estejam mentindo, mas talvez omitindo informações que possam fazer, enfim, complementar dados que levassem a outro tipo de análise de uma maneira geral. Vamos dizer assim. A gente não pode pensar as metas de forma desarticulada, você tem toda a razão. A gente tem 20 metas previstas no Plano Nacional de Educação, a gente não pode pensá-las de forma desarticulada, ao contrário, a gente deve pensá-las de forma articulada, especialmente porque a gente está falando da ideia de um Sistema Nacional de Educação que é prevista nesse plano. Né? Então, a gente tem que sempre pensar no sentido da articulação. A gente está falando de um sistema, né? Pelo menos em tese. Então, é isso que você está dizendo, não adianta nada a gente apresentar os dados do que diz respeito ao ensino fundamental, ao acesso, à matrícula, e, por outro lado, a gente omitir aspectos relativos à gestão democrática, por exemplo. Né? Algo que é bem complicado. Assim, né? A gente, por exemplo, no que diz respeito à gestão democrática, 2 anos após a promulgação do PNE, a gente já deveria ter estados e municípios com uma regulamentação específica para isso. E não tem. Não tem. A gente está falando já está entrando em 2021, a gente tem 2021, 2022, 2023, 2024 acabou o plano. A vigência do plano. Então, assim, a gente está falando disso. De metas que não vão ser cumpridas. Obviamente, isso precisa ser apresentado de forma articulada.
Mas é aquilo, né? Dizem que a propaganda não é a alma do negócio. Se vocês estão pensando em educação enquanto negócio, estão errados, né? Eu penso diferente deles, né? Obviamente. Enfim. Vamos lá, gente. Quem mais aí queira colocar suas questões? Vamos lá, gente. Vamos, gente. Já que eles estão quietinhos, né? Estão muito tímidos, eu vou falar algo que me surgiu aqui, né? Você está falando de regulamentação da gestão democrática e pensando aqui como muitos municípios ou estados, eles produziram, né, uma homogeneização discursiva, copiaram, colaram. E não é isso. Não é isso. Deveria haver uma discussão, a gestão democrática, a participação da comunidade escolar, a participação de todos. Então, até que ponto, né, também se regulamentou a gestão democrática de fato? Até que ponto houve a gestão democrática, uma discussão, né? Também tem isso aí, porque muitas vezes é produzida a gestão democrática, mas não há a participação, não há a coletividade, não há a discussão, não há o debate em si, né, Bruno? Sim, você tem razão, Pâmela. No que diz respeito à capilaridade do plano, né, de 2014 a 2024, acho que isso é inquestionável. Quer dizer, as discussões do plano chegaram nos municípios mais remotos, né, do Brasil. Todos os municípios tinham delegados em Brasília nas conferências. Né? A gente está falando de um movimento que foi importantíssimo para a educação brasileira. Em que pese as críticas que eu tenho ao governo do Partido dos Trabalhadores, a gente também tem que ressaltar aquilo que foi uma virtude do governo. Né? E as CONAIs foram uma virtude, principalmente a primeira CONAI. Eu lembro que em 2010, eu estava foi o ano da primeira CONAI, eu estava no doutorado, meu segundo ano de doutorado, e a gente conversava sobre isso, né? Quer dizer, a gente conversava sobre a política educacional, não só no programa, mas também no município onde eu trabalhava. A gente conversava sobre aspectos da política educacional. Isso era um assunto presente nos municípios, no estado, nos programas de pós-graduação, todo mundo com seus representantes, tentando defender suas teses, articulando. Então, assim, que de fato houve uma capilaridade, existiu, né? Os dados mostram isso. Agora, isso não quer dizer que, do ponto de vista da gestão democrática, essa normatização da gestão democrática nos municípios tenha ocorrido, até porque é uma meta prevista no PNE, a meta 19 não foi cumprida. Sim, sim. O monitoramento diz, quer dizer, são poucos, quer dizer, a gente tem poucas evidências, então, a gente fica muito restrito às experiências, às exceções, por uma série de razões, entre elas de natureza técnica e política. Né? Quer dizer, muitos municípios brasileiros não têm a mínima condição de trabalhar dentro dessa forma. A democracia, em última análise, exige a educação. O Anísio Teixeira estava correto quando ele dizia que a educação escolar, que a escola pública era a máquina de produzir a democracia. Ele não estava errado. Ele estava correto. Participação é fundamental. Veja, a gente está falando de educação a nível superior, a gente está conversando sobre um assunto que diz respeito à competência necessária a docentes que estão em processo de formação e, mesmo assim, a gente ainda tem uma dificuldade de participação grande. Quer dizer, os alunos pouco participam, ficam tímidos, tem uma série de questões que estão colocadas. Então, é um pouco isso, sim. Por uma série de razões, de ordem técnica e de ordem política, né, de natureza política. Obviamente que muitos outros municípios, né, por possuírem condições, notadamente, especialmente financeiras, procuraram a iniciativa privada como forma de assessoria, de assessoramento para a produção dos seus planos. Né? Isso aconteceu, os planos mais elaborados, eles têm essa dinâmica. Outros municípios não, trabalharam mais com debate político, outros estados também, com debate mais do ponto de vista da política. Né? Isso vai variar muito de um lugar para outro. Mas o fato existe um processo que é desigual no nosso país, e esse processo permanece. Permanece por uma série de razões. Quer dizer, a gente, um exemplo, né? A gente se forma na educação superior, né? Existem lugares no Brasil, lugares no estado do Rio de Janeiro mesmo, que são remotos, né? Remotos de dificuldade de acesso.
né, que faltam professores de diversas disciplinas, que faltam pessoas com competência, com desenvolvimento técnico, para desempenhar a administração educacional. Né? E a gente se forma na educação superior, a gente não vai para esses lugares, a gente fica na cidade, a gente fica nos grandes centros. Né? E é preciso ter uma razão aí administrativa do ponto de vista dessas oportunidades. O Estado brasileiro, em alguma medida, ele precisa trabalhar nessa perspectiva e fornecer essa qualificação para que os municípios possam desenvolver os seus processos, né? Para que eles possam, de fato, ter autonomia. E aí, nesse sentido, contribuir com o desenvolvimento do Pacto Federativo. Né? Mais uma vez, o Pacto Federativo está em discussão a sério. Desde que eu me entendo por gente, o Pacto Federativo está em discussão. Desde que eu estudo política educacional, eu escuto a mesma história. O Pacto Federativo está em discussão, o Pacto Federativo está em discussão, e não existe uma regulamentação sobre ele. A gente não sabe como funciona a relação entre os municípios e estados e o Distrito Federal. A hora vem de cima, a hora vem de baixo, aí a hora os estados têm mais peso. Isso foi evidente de forma dramática na pandemia. Estados fechando antes, municípios fechando depois, e uma confusão danada, ninguém se entende, ninguém se fala. Enfim, não tem uma natureza federativa do ponto de vista normativo, né, específica, delimitada, com os mecanismos de como as coisas vão funcionar, atribuição de responsabilidades, isso não existe. Né, isso não existe. Então, enfim, é algo que precisa ser considerado, Pamela. Mas você tem razão, assim, do ponto de vista da capilaridade, o plano ele teve uma função, um êxito. Do ponto de vista do desenvolvimento da gestão democrática, aí a coisa já mudou um pouquinho de figura. Veja que ele teve êxito muito em função da ação do governo federal, da União, em função das CONAS, de bancar as CONAS, politicamente, financeiramente, enfim. Sim, tanto que você vê uma diferença, né, no PNE de 2001, de 2014, quem é que estava naquele contexto político, partidário, né, que influencia também essa discussão democrática, essas entidades, né, que discutem ali, né, a gente tem essa diferença aí também. Sim, significativa. A ocupação do MEC durante o governo, os dois primeiros governos do PT, do governo Lula, foi uma ocupação no sentido das pessoas que foram para o MEC trabalhar, né, de pessoas com algum nível de comprometimento com a oferta do direito à educação, pessoas de universidade pública, né, pessoas de movimentos sociais. Então, a gente está falando disso, né? Sim. É algo que precisa ser considerado. Era uma galera que estava pensando de forma democrática a educação no país. Só que questões centrais, como financiamento, por exemplo, a gente tem problemas, né? Sim, é verdade. Sempre, né? Sempre é o financiamento que viabiliza. A gente tem um baque ali, uma entrave. O desrespeito costumático, Saviano chama atenção, né? Isso que atravessa a história da educação brasileira. Bruno, a Luanda fez uma pergunta aqui. Como você avalia, no contexto da pandemia, o papel e as atividades desenvolvidas pelas escolas, suas políticas educacionais, entre outros aspectos, por exemplo? Eu acho que a política educacional, na pandemia, ela diz respeito, ela é quase que um reflexo, né, imediato da política mais ampla. Se a gente não tem uma liderança nacional para a política mais ampla, a gente não vai ter uma liderança nacional para a política educacional. E aí o que aconteceu foi esse caos, né, que a gente está vendo. Uma vez, uma administração educacional desigual pelo país. Alguns lugares com gente nas escolas, outros sem lugar, aí fecha, abre, enfim. Todo esse contexto que a gente está vivenciando. Na rede municipal do Rio, por exemplo, né, no que diz respeito à rede estadual, enfim, no que diz respeito à iniciativa privada. Né? Em Niterói, a galera indo para a rua querendo que os filhos voltem para a escola, notadamente a galera do ensino privado. Então é isso, né, Luanda? O contexto é de produção de desigualdade. O contexto é de cada vez mais produção de desigualdade. Assim, eu não tenho esses dados ainda, os dados do INEP que diz respeito ao terceiro ciclo de monitoramento do PNE ainda não saíram, mas muito provavelmente os dados do quarto ciclo vão ser terríveis. Terríveis, terríveis. Até porque a gente está falando de uma política de contingenciamento que começou em 2016 e que está se alastrando, está se desenvolvendo cada vez mais. Então, os dados vão ser terríveis. Eu entendo que o que tinha para acontecer já aconteceu. Não vai acontecer mais. Assim, e a gente vai, mais uma vez, perder essa oportunidade. Enfim, qual seria o papel, né, das escolas junto aos alunos?
Difícil, pergunta difícil. Isso é bem amplo, né? Ficaria aqui, ó, à noite, madrugada. Então, Ana, é uma pergunta difícil porque, assim, quem sou eu para definir o que cada administração local vai fazer, né? Ou o que cada professor vai fazer, cada um sabe, cada um constrói as suas trajetórias e tem os seus papéis, assim. A minha única questão, assim, eu não acho que a educação ela tem uma finalidade assistencialista. Eu entendo que a educação ela precisa ter uma finalidade educacional, né, e não pedagógica e não assistencialista. Que diz respeito a uma educação assistencialista, diz respeito ao serviço social e não à educação, à pedagogia, aquilo que é desenvolvido nas escolas. Para isso existem os CRAs, os Centros de Referência de Assistência Social, que desenvolvem aspectos educacionais, sem dúvida, não escolares, mas assistenciais. Tá? Então, eu não acho que tem que ser assistencialista e eu não vejo outra saída. Eu sempre digo isso. Eu não vejo outra saída para a educação no país, no que diz respeito aos professores, aqueles que estão atuando nas escolas, aqueles que estão desenvolvendo o seu trabalho. Eu não vejo outra saída que não seja o trabalho. Como bom marxista, eu entendo que o trabalho é a melhor saída de todas. E aí cada um vai desenvolver o seu. A sua forma de trabalhar. A sua forma de dar o mínimo de espaço para os estudantes, naquilo que diz respeito ao acesso que eles possuem. O acesso às atividades remotas é muito desigual, né? E aí, obviamente, que isso interfere na administração também, na gestão educacional. Então, eu não vejo outra saída, Luana, que não seja o trabalho. E a gente tentar fazer da melhor forma possível aquilo que diz respeito aos nossos ofícios, né? Enquanto docentes, enquanto professores. Que pese todas as dificuldades, né, que estão colocadas, assim. E aí é trabalhar na medida do possível, literalmente, trabalhar na medida do possível, mas não se furtar de sempre fazer o melhor, né, de sempre fazer aquilo que diz respeito ao desenvolvimento da educação pública no país, né. Eu acho que é a nossa forma de contribuir. Para quem está na administração, os professores que estão na administração, assim, é dramática a situação, né? Dramática porque, enfim, é tudo muito desigual, né? As escolas, por natureza, são desiguais, a política educacional entre estados e municípios é desigual, e aí, obviamente, a administração também vai ser desigual nas escolas, né? E torna a situação dramática. Quer dizer, como desenvolver atividades de ensino, né, que não potencialize as desigualdades? Eu acho que esse é um grande desafio. Não potencializar ainda mais aquilo que já é desigual em contexto de pandemia. E aí a gente pode, enfim, ficar conversando sobre inúmeras experiências aí que potencializam, mas que em alguma medida interferem nesse processo de produção de desigualdade, né? Que são experiências exitosas, assim, mas são limitadas, né? Muito limitadas. Muitas vezes ficam restritas aos administradores, a quem está na gestão, ou aos professores, né, que desenvolvem os seus trabalhos, né? Enfim, a gente não está falando de nada que pode ser replicado em escala nacional. Porque se imagina, se no Rio de Janeiro está essa dificuldade, imagina no interior do Amapá. Imagina o Amapá. Tem nem luz no Amapá. Imagina o Amazonas. Enfim, o Pará, Rondônia, Roraima, enfim, esses estados mais remotos, o Acre, né? Enfim, a situação é complicada, assim. Eu acho que é isso, assim, não vejo saída sem seu trabalho. É um pouco isso, assim. Acho que dá para generalizar e todo mundo, de algum modo, aí, desempenhar a sua função. No que diz respeito a vocês que estão no processo de formação inicial, o trabalho de vocês é conduzir com êxito aí a formação, né? Para que vocês possam, enquanto professores, enquanto docentes que vão atuar nas instituições escolares, desenvolver da melhor forma possível, com a melhor competência possível, o ofício, né? Docente, né? De respeito ao ensino e aprendizagem, aí, em outros casos, a gestão, e por aí vai. Né? Mas eu acho que é isso, Wanda. Eu não sei se eu te respondi. Tá? Em relação ao papel social das escolas, né, junto aos alunos. E aí, gente, mais alguma questão? Mais alguma coisa?
Alguém quer colocar mais algum elemento? Enfim, fiquem à vontade, a gente ainda tem um tempinho. Fiquem à vontade aí para colocar aquilo que vocês estão pensando, inquietos ou não. Enfim, disponibilizei uma referência ou qualquer dúvida em relação à referência, bibliográfica, contexto do Saviani. Fiquem à vontade. Caso também não tenha, a gente pode encerrar. E aí, gente? Tudo ok, então? Beleza? Acho que está todo mundo muito preparado, está todo mundo bem. Que ótimo, vamos em frente. Qualquer questão assim depois, gente, vocês podem enviar por e-mail também, tá? Ou pelo Classroom, não tem problema algum. Vai ser um prazer respondê-los, enfim, conversar com vocês aí, mesmo de forma escrita, né? Enfim, fiquem à vontade, tá? Não se sintam coados, não. Pelo contrário, fiquem à vontade. É isso. Ana, alguma questão aí de ordem disciplinar, né, no que diz respeito à disciplina, aos alunos, enfim. Não, acho que não. Acho que, enfim, é importante a gente tentar, né, começando, como você disse, muito provavelmente esse modelo vai nos acompanhar por mais um tempo, então eu acho que é importante a gente conseguir transformando esse espaço, né, num espaço que seja esse espaço que a Márcia comentou, né, da nossa sala de aula, né, da nossa sala presencial, onde a gente participa, a gente troca, a gente, enfim, dialoga, né, e a gente estava tentando, então, construir isso aqui também, né, já é muito difícil, estava comentando isso outro dia com uma professora, né, que é muito difícil dar aula, né, sem olhar para a carinha das pessoas, né, sem conseguir ver a reação, se o olho está brilhando, se está com cara de cansado, né, porque isso também é uma forma de feedback para o professor, né, então já é bem difícil, né, dar aula assim, então a gente vai ter que ir se adaptando, né, acho que é hora da gente ir pensando, ainda não é, né, Natália, nossa última aula, né, a gente tem aí, se não me engano, até janeiro, né, no nosso cronograma, inclusive com previsão, né, dos encontros para a gente apresentar trabalho em grupo, né, que a gente teve até esse esclarecimento recente com relação a essa apresentação, para quem se organizou aí já nos grupos, então logo no início de janeiro, né, dia 4 e 6, a gente teria, né, esse encontro para apresentação. Com relação ao ano, sim, desculpa, Natália, eu já penso ano em ano letivo, né, na verdade é ano de 2025, porque semana que vem nosso encontro seria assíncrono, né, e é a nossa última semana do calendário letivo da Unirio. A gente para, né, nesse recesso de Natal e Ano Novo, e volta no dia 4 já com as apresentações dos trabalhos em grupo, que é parte da avaliação, não é o trabalho final, né, dia 4 e 6, e a gente pede que vocês fiquem atentos lá ao cronograma. Eu respondi um e-mail de algum colega de vocês essa semana, sobre essa questão do trabalho final, né, então fiquem atentos, a gente tem lá no cronograma, né, tem um link que a Pamela colocou lá para a gente, que é a ementa do nosso curso, tem, né, além de todas as datas, no finalzinho tem essa questão da avaliação, tem uma explicação sobre o trabalho final, além disso, né, ela e a Laura colocaram também um outro post lá com os roteiros, tanto para o trabalho em grupos, quanto para o trabalho final, que é um trabalho individual. Então, fiquem atentos, lá também tem, né, a questão da data de entrega, que vocês, né, devem considerar para que a gente possa fechar esse ciclo, né, e inclusive já começar a avaliar, né, e pensando aí o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar para os nossos próximos semestres, tá bom? Professora Eu falei que não tinha nada e disparei a falar, né, Bruno? Professora Ana, só uma parte, assim, às vezes fica um pouco confuso para a gente acompanhar tanta coisa, né? Vocês vão dar um feedback se a gente tiver se perdido muito em alguma coisa, antes de encerrarem as notas, porque a gente, de uma maneira geral, né, está tentando acompanhar, mas confesso que esse modelo, não por conta de vocês, do empenho de vocês, mas é um desafio, viu?
Então, Márcia, a gente está, né, então, é até importante você tocar nesse assunto, assim, na aula passada, presencial não, né, síncrona, que a gente teve, né, tanto eu quanto a Elisa, a gente esclareceu algumas dúvidas com relação a essa questão dos trabalhos, né, então, com relação a essas atividades mais pontuais que vocês fizeram, né, de modo assíncrono, né, a partir das leituras, a gente já está começando a dar o feedback, né, então, assim, a gente se dividiu, né, os professores mais ou menos, né, por turma e tudo, então, com a ajuda da Pamela, a gente está começando a dar os feedbacks para essas atividades que estão no Classroom, tá bom? Com relação à atividade do trabalho em grupo, ela é uma atividade que vai ser só oral, né, então, é uma atividade planejada para trabalhar, né, com vocês, essa habilidade de argumentação, de apresentação de trabalho, que a gente faz isso muito no presencial, né, a gente não queria perder essa chance de fazer isso no modelo remoto, que são os seminários, os trabalhos em grupos. E o trabalho final é um trabalho mais dissertativo, que tem um modelo, um roteiro a ser seguido, enfim, né, e que vai ser feito a partir da impressão de vocês, né, dos 2 seminários que a gente teve, né, dos 2 convidados que a gente teve aqui conosco esse semestre, que foram o professor Hugo e a professora Kátia, tá? As aulas estão gravadas, né, no nosso Classroom, e o roteiro também está lá, prontinho para vocês começarem a escrita. Com relação ao feedback, Márcia, assim, a gente até colocou com bastante antecedência lá o roteiro, justamente para que vocês não deixassem, né, para as últimas horas, né, para justamente coincidir também com o feriado de vocês, né, de Natal e Ano Novo, que vocês começassem a trabalhar. Então, assim, é importante comecem a se dedicar a essa produção, porque se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui para isso mesmo, a gente está aqui para conversar e orientar, né, corrigir aí qualquer percurso, tá bom? E para não ficar só a nota no final, né, a última coisa que a gente quer é uma avaliação que seja só nota no final. Ok, obrigada, professora. Nada, querida. Acho que é isso, né, Bruno? É isso, Aninha. Gente, foi um prazer. Boa noite, professora. Eu perguntei porque eu ia desejar bom recesso, boas festas para vocês, mas eu fiquei na dúvida se estava no final do ano ou não. Eu não vi a professora Elisângela, ela tem que estar aqui, ela tinha que estar aqui para despedir dela. Pois é, bem lembrado. Você é uma querida, Natália. Obrigada. Era para falar isso, porque eu estava na dúvida se eu falava ou não. Bom recesso, boas festas, então, para vocês todos. Para todo mundo aqui. Acho que é a última vez que a gente vai se encontrar, né? Isso, e depois só 2021, né? Isso aí. Então, enfim, boas festas para vocês também. Enfim, aproveitem. Dentro do possível, né? Nada de aglomeração, né? Nada disso. Eu acho que está todo mundo meio perdido. Eu não consigo pensar em festa, gente. Não vai ter festa. É verdade. Eu estou vendo ali a árvore de Natal do Bruno. Nem a árvore de Natal eu tive muito pique de montar. Eu montei aqui exigências infantis da vida. Faz bem, faz bem. A está aí também. É isso, temos que tentar celebrar, né, na medida do possível, né, Márcia? Acho que é isso. A gente também não pode perder a dimensão da celebração, porque, afinal de contas, a gente está vivo, né? E isso aí. Enfim, respeito a essa condição humana, né, de poder exercitar a nossa humanidade, não só por meio do nosso trabalho, mas também por meio da celebração. E acho que, em alguma medida, a gente tem que celebrar, assim, dentro do possível. Gente, celebra, tomar uma cervejinha, vai voltar o calor, entendeu? Então... Só não pode aglomerar, né? Não. Enfim, gente, bom, é isso. Gente, beijo, bom descanso. Tchau, gente. Beijo.